Entre os dias 19 e 20 de dezembro será produzida a última unidade do veículo Kombi. Um veículo que não era bonito, não era rápido, não era luxuoso, mas que conquistou o coração de um país inteiro de uma forma que nenhum outro automóvel conseguiu. Estou falando da Volkswagen Kombi, e a história por trás dessa van alemã no Brasil é muito mais dramática e emocionante do que você imagina. Prepare-se para descobrir como um projeto militar nazista se transformou no símbolo máximo da liberdade brasileira, e por que sua despedida em 2013 marcou o fim de uma era que nunca mais voltará. Nossa história começa nas cinzas da Segunda Guerra Mundial, quando a Alemanha estava completamente destruída e a fábrica da Volkswagen havia sido bombardeada pelos aliados. Em 1947, um major britânico chamado Ivan Hirst teve uma ideia revolucionária. E se pegássemos o chassi do Fusca e criássemos uma van utilitária? O que ele não sabia é que estava criando um dos veículos mais icônicos da história. Os primeiros protótipos da Type 2, como era chamado oficialmente, eram simples, funcionais e feios aos olhos de muitos. Mas havia algo especial naquele design box e despretensioso que faria dele um fenômeno mundial. A Kombi nasceu da necessidade de reconstruir um país, e talvez por isso ela sempre carregou esse DNA de superação e resistência. Em 1957, algo mágico aconteceu. A primeira Kombi pisou em solo brasileiro através do Porto de Santos. Mas não foi amor à primeira vista, pelo contrário, os brasileiros estranharam aquele design quadrado, sem capô tradicional, motor na traseira. Parecia uma geladeira sobre rodas. Porém, a Volkswagen tinha um plano genial. Em 1959, começou a produzir a Kombi localmente na fábrica de São Bernardo do Campo. E foi aí que tudo mudou. O Brasil dos anos 60 estava se modernizando, as estradas estavam sendo construídas, e as famílias brasileiras precisavam de um veículo que fosse ao mesmo tempo econômico, espaçoso e confiável. A Kombi chegou no momento exato em que o país precisava dela, como se o destino tivesse orquestrado esse encontro perfeito. Os anos 70 e 80 foram a época dourada da Kombi no Brasil, quando ela transcendeu sua função de simples meio de transporte e se tornou um símbolo cultural. Enquanto no resto do mundo ela era associada ao movimento hippie e à contracultura, no Brasil ela ganhou uma identidade única. Era o carro da família brasileira, da aventura, do empreendedorismo. Quantas famílias não fizeram suas primeiras viagens de férias numa Kombi lotada de crianças, malas amarradas no teto e sonhos de conhecer o litoral? Quantos pequenos negócios não começaram com uma Kombi adaptada vendendo açaí, pastel ou sorvete? Ela era democrática, acessível e, principalmente, indestrutível. Motor refrigerado a ar, mecânica simples, peças baratas, qualquer mecânico de esquina sabia consertá-la. A Kombi não era apenas um carro, era a materialização do sonho brasileiro de mobilidade e liberdade. Fizemos a Kombi Volkswagen, lembrando que existem cunhados, tios, sobrinhos, sogras e orquestras. Nos anos 90, a Volkswagen tentou modernizar a velha senhora com a versão Karat, que trazia mais conforto, direção hidráulica e acabamento melhorado. Mas o mundo estava mudando rapidamente ao redor da Kombi. Chegavam ao Brasil vans modernas como a Trafic, a H100, veículos com ar-condicionado de série, direção suave, design aerodinâmico. A Kombi, com seu motor 1.4 de apenas 78 cavalos e velocidade máxima de 110 km por hora, começava a parecer anacrônica numa era de autoestradas e pressa. Ainda assim, ela resistia. Tinha algo naquele ronco característico do motor boxer, naquela dirigibilidade única, naquela personalidade inconfundível que nenhuma van moderna conseguia replicar. A Kombi estava lutando uma batalha perdida contra o tempo, mas ainda assim se recusava a desistir. O ano de 2013 chegou como um tsunami emocional para milhões de brasileiros. A Volkswagen anunciou o fim da produção da Kombi no Brasil, a última do mundo. As razões eram técnicas, novas normas de segurança, principalmente a obrigatoriedade de freios a braços e airbags, tornavam inviável continuar produzindo um projeto dos anos 40.
Mas para quem viveu a era de ouro da Kombi, aquilo não era apenas o fim de um modelo de carro. Era o fim de uma filosofia de vida, de uma época em que as coisas eram mais simples, mais genuínas, mais humanas. A última Kombi, uma lotação branca, saiu da linha de produção no dia 20 de dezembro de 2013, encerrando 56 anos de história no Brasil. Naquele dia, não estava morrendo apenas um carro, estava morrendo um pedaço da alma brasileira. Hoje, mais de uma década depois, a Kombi se tornou um objeto de culto ainda mais intenso. Exemplares bem conservados podem valer mais de R$100 mil, e existe uma legião de apaixonados que dedica tempo, dinheiro e amor para manter vivas essas máquinas históricas. A ironia é que a Kombi nunca foi tão desejada quanto agora, quando não existe mais. Ela virou símbolo de uma época mais autêntica, quando as coisas duravam para sempre e tinham alma. E enquanto a Volkswagen promete trazer de volta a Kombi em versão elétrica para o mercado global, nós sabemos que nada jamais substituirá aquela experiência única de dirigir uma Kombi brasileira, o barulho do motor, o cheiro característico, a sensação de estar pilotando um pedaço da história. A Kombi morreu, mas sua lenda é imortal.